Bom, caí, vamos ver se eu consigo voltar e vamos ver se as pessoas voltam. Hoje, pelo jeito, a internet não quer cooperar. Oi, Diane, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Caiu, né, pessoal? Eu acho que eu vou começar logo, para ver se pelo menos a gente faz a reflexão, tá, pessoal? Vamos fazer o quê? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava na mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ficando por trás, chorava aos pés de Jesus, e as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, e enxugava-os com os cabelos. Cobria-os de beijos e ungia-os com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu acho que é aquele o qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando eu entrei na tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Desde que eu entrei, não para de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse àquela mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. A leitura de hoje é uma leitura que tem muitos aspectos e óbvio que não dá para a gente trazer todos os aspectos. Mas eu acho que alguns são importantes de se colocar. Primeiro, que algumas pessoas, ao lerem esse evangelho, me perguntam, porque
há uma confusão quanto à posição, né? Existe um grande erro quando a gente lê o texto do Evangelho, que a gente acha que as coisas não mudam. Então a gente acha que a pessoa, quando vai na casa de outro, lá no Evangelho, e senta na mesa lá no Evangelho, é que nem hoje em dia, que tem uma mesa alta, que se senta na cadeira, né? A mesa na época do Evangelho era uma mesa baixinha, tá? Era uma tábua com um negocinho de madeira. Se desse assim 15 centímetros, era muito, tá entendendo? E as pessoas não sentavam em cadeiras, elas sentavam em almofadas, né? Então, assim, era muito comum, por exemplo, tivesse uma mesa, tivesse um grupo de almofadas e Jesus estivesse meio que deitado, assim, meio de lado na mesa com os outros comendo ali. Tá? Um monte de homens deitados ou recostados em conjunto de almofadas com os pés para fora e comendo ali, né? É por isso que tem a descrição que ela se colocou por trás de Jesus e começou a beijar os pés. Se você pensar numa pessoa assim deitada de lado, se você se colocar por trás da pessoa, você pode beijar os pés. E isso é importante também para que a gente entenda que as imagens que a gente tem da última ceia, com Jesus sentado em cadeira, essas coisas, é uma imagem, tá? Aquilo não é uma representação histórica das coisas, né? Então essa é uma primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar para entender isso. A segunda coisa que a gente deve tomar cuidado é com a interpretação sobre o pecado, né? Então essa mulher é uma pecadora. Quando a gente fala assim, as pessoas tendem a pensar os pecados nos esquemas de hoje, nas visões de hoje. Inclusive, muitas pessoas é capaz de acharem que essa mulher é pecadora porque ela é uma adúltera, uma prostituta, uma fornicadora, ou seja, as pessoas têm a fixação com o sexo. Se ela era um pagão, ela seria uma pecadora, né? Se essa mulher tivesse um problema de mioma e ficasse sangrando, ela seria uma pecadora, né? Então, não tem nada aqui falando sobre a moral dessa pessoa. Tá? O que vocês pensam de pecado hoje não é o que eles pensavam de pecado naquela época. Mas o pecado tinha, naquela época, e hoje, o mesmo significado. É você não estar de acordo com Deus, né, com o plano de salvação de Deus. E aí é que mora uma lição que eu acho que é interessante a gente refletir hoje. Hoje foi meio tumultuado, porque a gente perdeu a live, um pedaço dela, porque caiu a live, mas vamos centrar aqui na questão de Deus. O fariseu, que é aquele que está acostumado a seguir as regras, que acha que seguir as regras é o essencial para a salvação, faz mau juízo dessa mulher pelo dado cultural que ele vive, que ele acha que ela é uma pecadora e a gente não sabe qual é o pecado dessa mulher, tá? Não concluam em vão. E é importante a gente entender aqui que se não está dito qual o pecado, é porque a natureza desse pecado não é importante para a mensagem que ele nos traz, tá? Mas esse fariseu critica Jesus na cabeça dele por estar convivendo com essa pecadora. Até porque na cabeça do judeu da época, se você é tocado por uma mulher impura, você é impuro, né? Se você entra na casa de um pagão, você fica pecador, né?
A coisa era tão extrema que algumas profissões te colocavam como pecador. Por exemplo, se você fosse açougueiro, você era pecador. Você vivia das coisas mortas. Você mexia com carne, essas coisas, você virou um pecador. Mas aí é que mora a questão. Jesus mostra que as regras de hospedagem que os fariseus tanto valorizam, o fariseu não fez. Ele ofereceu água para lavar os pés. Normalmente, o judeu, quando chegava na sua casa, ele lavava a mão até o ombro. Até o ombro, não, até o cotovelo, e secava bem. Mas quando você ia na casa de outro, você lavava as mãos e ele te oferecia uma bacia para lavar os pés. Tá? Enxugar o pé do outro era algo que nem servo fazia. Era uma humilhação total. Mas você dava bacia. Você dava um beijo de boas-vindas. No Oriente Médio, no Oriente Distante, um homem dá um beijo no outro, não tem nada demais. Aqui no nosso país tem essa coisa, né? Ah, o fulano deu um beijo no cicrano, ah, meu Deus, isso é besteira. Né? A tradição do Oriente que você dá um beijo de boas-vindas. E ele não deu. E assim, quando você recebia uma pessoa importante em casa, você derramava óleo sobre a cabeça dele. Um pouquinho de óleo sobre a cabeça dele, indicando que você estava muito feliz com a visita. E nenhum desses 3 sinais de hospedagem ele fez. E Jesus mostra que a mulher fez. A mulher lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com seus cabelos, e não a cabeça, mas os pés com perfume. Então, Jesus mostra o seguinte: você que se considera o exemplo de seguimento não fez o que devia fazer. Ela que você diz que não presta, fez tudo o que você deveria ter feito. E aí ele traz uma questão, porque essa talvez seja uma questão que a gente tem que começar a mexer na cabeça da gente. Cabeça nossa tem que mudar. Não é porque mudar por mudar, é mudar por causa da palavra. A discussão aqui não é sobre pecado. É interessante isso. Porque não dá detalhes do pecado. Dá detalhes do amor. Né? Aqui muito foi perdoado porque muito amou. Há uma relação entre o amar e o perdão. Ah, Bernardo, mas e o pecado? O pecado é o pecado. Deixa ele para lá. Hoje estava a revista que o Papa deu no avião na volta da Eslováquia. E perguntaram para ele sobre o aborto. Porque tem uns bispos que estão querendo impedir que o Biden, lá dos Estados Unidos, o presidente norte-americano, comungue, porque ele é a favor do aborto. Pessoalmente, eu acho o Biden, não gosto dele, como não gostava do Trump. Não acho que nenhum dos dois seja bom para a gente. Mas eu acho que eu não poder receber a comunhão. E o Papa fala assim: eu nunca neguei a comunhão para ninguém. Se alguém chegou para mim nessa situação, eu dei a comunhão. Não é, observe o que ele falou. É mais ou menos o que Jesus faz aqui. Eu não estou interessado no pecado da pessoa. Estou interessado no amor. Entendem isso? Olha, vamos falar sério. Todos nós que estamos aqui nesse momento, ouvindo essa live, todos que algum dia vão ouvir essa live, são pecadores. Inclusive eu que falo a vocês, nós somos pecadores. Né? Mas é o pecado que nos define. É o pecado que é a nossa identidade? Ou é o amor? Como é que você se define
perante a Deus e a sua igreja? Você se define pelo seu pecado ou você se define pelo que você é capaz de amar? Sabe, eu não vou dizer que eu não pense isso, talvez. Quando eu era adolescente, eu provavelmente me posicionaria perante a igreja baseado no meu pecado. Porque, como diz Paulo, quando eu era jovem, eu pensava, quando eu era criança, eu pensava como criança. A gente se definir perante a Deus e perante a igreja e perante ao mundo pelo pecado é que a gente ainda não entendeu direito a mensagem de Jesus. Jesus fala claramente aqui, vou até procurar, né? Ele fala claramente, os muitos pecados dela estão perdoados. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Então, a relação do perdão é com amor. Então, eu quero amar muito. Eu preciso amar muito. A nossa relação é a relação do amor. A relação do pecado. Não nos interessa o pecado, nos interessa o amor, porque o que nós queremos é o perdão. Então, nós temos que nos mostrar no mundo pensando no amor. Essa mulher que todos desprezavam, ela amava profundamente a Jesus. E aquele fariseu que todos respeitavam, não recebeu Jesus como ele deveria ser recebido, posto que foi o fariseu que o chamou para junto de si. Nem no seu papel próprio como anfitrião, o fariseu soube exercer. Entendem a questão? E dito isso, nós devemos pensar claramente qual é o papel nosso e como nós queremos nos apresentar ao mundo. Nós queremos que o credor nos trate com rigidez ou que ele perdoe a nossa dívida? Ah, Bernardo, eu quero que ele perdoe a minha dívida. Perfeito. Então perdoa a dívida dos outros. Não olha pensando no que ele deve, no que ele fez de errado, no que ele não é perfeito. Olha para ele com profundo amor. Se posiciona frente ao teu irmão como essa mulher. Como essa mulher que adotou uma postura absolutamente humilde. Uma pessoa que se deixou encher tanto de amor que não é nada a não ser amar profundamente aquele que estava diante dela. Sabe, essa mulher que todos chamam de pecadora deveria ser o nosso exemplo. Nós deveríamos amar profundamente a Jesus e manifestar esse amor ao mundo. Não podendo enxugar os pés de Jesus, vamos enxugar os pés daqueles que precisam de nós. Vamos chorar diante de Jesus, vamos chorar por aqueles que sofrem. Não podendo cuidar, derramando perfume sobre os pés de Jesus, vamos cuidar, atendendo às necessidades dos irmãos e das irmãs que precisam de nós. Vamos amar profundamente a todos, a todas, independente das diversas limites de cada um, porque não nos cabe preocupar com as dívidas alheias e sim perdoar todas as dívidas, para que a gente possa ser exemplo de Jesus ao mundo. Amém? Bom, pessoal, hoje
a nossa live foi muito confusa, a gente teve uma queda, inclusive, no primeiro pedaço da live a gente perdeu, mas é só aquele pedaço de saudação, de cumprimentar os outros. Eu, inclusive, estou assim meio perturbado, estou com medo de cair a live de novo, então vou lá, vou dar a minha bênção. Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo e acho que vai correr tudo bem, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diane, Djalma, Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado. Desculpa o mau jeito, mas é que eu estou com medo da live cair. Beijos e bênçãos. Amanhã, 15h30, a gente se vê. Tchau, tchau.